Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. André Santos, oncologista clínico. A minha vinda aqui hoje é para falar para vocês sobre o nosso programa Oncologia Nova Era. Então, bem-vindo a essa apresentação. É um programa onde a gente vai explicar tudo para vocês sobre a parte da oncologia em toda a sua plenitude, tirando dúvidas, esclarecendo pontos importantes. Para isso é importante vocês deixarem um like, compartilhar o vídeo, inscrevam-se no canal, até para vocês receberem mais vídeos relacionados a esse tema. Um tema de extrema importância nos dias atuais. Então eu estou aqui para explicar para vocês, dentro de um padrão mais amplo, todo esse conhecimento. Esclarecendo que tudo isso a gente tem como base publicações, literaturas, então não é nada que eu acho ou alguma coisa da minha cabeça, então assim, existe todo um racional para isso. Vamos dar ênfase aos pontos mais importantes que geram ansiedades, quer sejam em pacientes, acompanhantes e todos que vivem esse processo aí no dia a dia, até porque números alarmantes relacionados a essa doença tem mostrado preocupações do ponto de vista geral. Sendo assim, eu acho que é importante a gente ter uma linha de comunicação onde a gente consegue mudar muita coisa aí através de nós mesmos, ok? Só para vocês entenderem como funciona isso, eu preciso explicar para vocês que existem sociedades ao redor do mundo onde regulam uma quantidade enorme de publicações a respeito da especialidade. Então a gente tem a Sociedade Americana, a gente tem a Sociedade Europeia, a gente tem a Sociedade Brasileira, todas sociedades de oncologia clínica, e tem também a Sociedade de Oncologia Integrativa. É um tema, uma palavra que impacta um pouco, eu entendo, mas eu vou explicar detalhadamente para vocês o que isso significa. Então é importante a gente colocar aqui um cronograma histórico de como tudo isso surgiu. Tudo começou com o ato cirúrgico, né? O ato da retirada de determinadas lesões através de procedimentos cirúrgicos. Isso caminhou depois a um conhecimento mais profundo da célula. Então entra aí a importância do patologista dentro desse contexto, estudando comportamentos celulares, como essas células se apresentam, né? Quer sejam elas normais ou alteradas. Depois a doutora Marie Curie, com a radioterapia, veio um outro conceito dentro dessa temática relacionada ao câncer. Veio depois a oncologia clínica, com a parte medicamentosa, a parte de tratamento sistêmico dentro desse processo. Então todo mundo acha que tratamento oncológico é tudo à base de químio. Hoje a gente tem uma gama de medicamentos que fazem parte desse arsenal terapêutico e que não são quimioterápicos, mas mais à frente eu explico isso, que vocês precisam entender aí toda essa cronologia. E a oncologia integrativa. Então assim, explicar para vocês, né, a oncologia integrativa. E uma outra especialidade que existe também dentro desse parâmetro, que são os cuidados paliativos. Uma especialidade que eu vejo de extrema importância, tá? Porque quando fala nome paliativo, as pessoas acham que, e confundem, né, com terminalidade, não tem nada a ver. Na realidade, o significado da palavra pallium, né, que vem do latim, significa acolher, cobrir, acolher, cuidar. Então, assim, hoje todas essas especialidades fazem parte da oncologia, ou seja, a cirurgia, a patologia, a radioterapia, a oncologia clínica, o cuidados paliativo. Então, por si só, eu posso aqui inferir que a oncologia integrativa, ela sempre foi, apesar de nunca terem usado essa palavra. Porque se a gente pensar, né, o que significa integrar, somar, fazer parte de, juntar, ou seja, não conseguimos hoje fazer a oncologia de uma maneira geral sem esse entrelace, sem essa integração de todas essas especialidades. E isso porque nem falei outras ações e outros profissionais envolvidos no processo que também funcionam de forma integrativa. Então tem o profissional da farmácia, o farmacêutico, a enfermagem, a administração, enfim.
É uma gama de fatores ao redor do tema oncologia que torna ela integrativa desde sempre. Então, só para deixar claro que quando eu falar de oncologia integrativa, eu estou falando nessa junção do todo. Então, a gente precisa começar a desmistificar essa terminologia e entender a questão semântica da própria palavra. Então, integrar significa entrelaçar. As especialidades se entrelaçam para que o tratamento possa ser feito da melhor maneira possível. E vocês vão ver isso no decorrer das nossas programações, ok? Falando um pouco mais de oncologia integrativa nos tempos atuais, existem outros pilares que fazem parte desse processo. Eu vou falar para vocês sobre fitofármacos. Mas o que são fitofármacos? Coisas que vocês podem fazer no dia a dia de vocês. Vocês vão entender como e o porquê. Então, toda a relação do alimento, ela existe sim um princípio ativo que pode ser considerado um fitofármaco, porque existe estudo relacionado à ação daquele fitocomponente em nossa biologia. Já dizia Hipócrates, faça do alimento o seu remédio. Então esse conceito se perdura até hoje. Existem quimioterápicos, alguns deles, tá, que vêm de processos naturais, de árvore, de planta, enfim. Isso não é uma falta de realidade, que é outra coisa que a gente vai falar aqui. A gente vai trabalhar com realidade, porque a gente vai trabalhar embasado no que nós temos hoje dentro de um complexo literário. Então, a gente vai falar de fitofármacos, vocês vão ver que 75% do que pode ser feito são vocês mesmos que fazem. Então, assim, tudo está ao nosso favor, desde que façamos por nós mesmos. Então, esse é o meu ponto onde eu quero chegar. Para que aquilo dê certo, depende só de nós. Então, eu acho que isso é importante eu frisar para vocês, onde o ator principal desse processo são os pacientes que estão em tratamento e que querem fazer uma mudança de consciência, uma mudança de todo o pensamento. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma probabilidade de coisas novas surgindo, a gente precisa mudar o pensamento. É o primeiro ponto que a gente tem dentro desse processo. Então, tem fitofármaco, mas como que eu vou fazer o uso disso? Eu preciso ter a relação do hábito de vida. E o que é o hábito de vida? Tudo começa no pensamento. Nenhuma ação se sucede sem antes pensar. Ou seja, tudo aquilo que é processado ali no seu cérebro, ela se torna uma ação, quer seja motora ou até mesmo de expressão. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar o meu pensamento, eu começo a mudar o meu comportamento. Por quê? Porque o comportamento nada mais é do que uma fase subsequente do meu ato de pensar. E dentro desse comportamento, a gente traça o que nós chamamos o estilo de vida. O estilo de vida que tem aqui 4 pilares básicos, que é a alimentação, a atividade física, a sua mente e o seu corpo. A alimentação, você vai trabalhar dentro desse conceito, fazer do alimento seu remédio, um conceito hipocrático, dentro desse conhecimento de fitofármacos presente em todos os alimentos. A atividade física, que nada mais é do que a estimulação de um efeito termodinâmico do nosso processo biológico. Então existe sim a importância de exercermos momentos termodinâmicos, até porque isso tem uma expressão importante na nossa saúde e na nossa recomposição biológica. Então ficou a alimentação, a atividade física, a mente, né? Porque uma mente estruturada é uma mente que vai buscar cada vez mais um ponto de vista de equilíbrio e harmonia. Essa é uma fala minha principal. Vocês vão ver que eu vou repetir isso várias vezes. Eu acho que um estado harmônico e equilibrado é onde a gente chega dentro de uma estabilidade de processos. Não existe um processo estável se ele está em momento caótico. Então, o caos pode gerar a ordem dentro de um conceito matemático, porém, o estado caótico, ele está desorganizado, desarmônico e desequilibrado. Então, a mente é a grande estrutura onde nós possamos fazer um reequilíbrio,
fazer um redirecionamento das nossas ações, dos nossos comportamentos, através da mudança do pensamento. Então, a mente é muito importante dentro desse processo e o corpo, que funciona como o veículo da nossa vida. Então, assim como algum tipo de condução nos transporta a determinado ponto, o nosso corpo, ele é sim uma condução do nosso eu. Esse eu que é constituído de matéria biológica e no seu íntimo de luz, ou num conceito mais religioso, cada um dentro da sua religião, a sua alma, o seu espírito, enfim. Eu acho que cada um interpreta como quiser, até porque o pensamento é livre dentro desse conceito. Mas quem carrega esse lado de uma existência não atômica, não material, é o nosso corpo, é o nosso veículo. Para você manter esse veículo em dia, dentro de uma estabilidade, dentro de uma harmonia e de um equilíbrio, e evitar com que coisas erradas ocorram, que deixe pontos sem funcionar, a gente precisa cuidar de todo esse pilar que funciona numa integração. É óbvio que eu expliquei aqui esses pontos de vista mais atuais, né, que, a meu ver, vem de um conceito antigo, mas que está à luz do conhecimento e do saber e de uma eclosão agora, nessa fase que a gente vive. Mas isso tudo deve ser atrelado e agregado ao que já existe. Ou seja, a integração, ela funciona dentro de um conceito de somatória de forças e não diminuição de força ou de contra-força. Então não existe um processo evolutivo que vai um contra o outro. O que existe é a integração do conhecimento, a integração dos fatores, que é dessa forma que nós conseguimos evoluir. Até porque isso não tem como questionar, não porque o homem está mais doente, o homem está mais isso, o homem está mais aquilo. O homem está vivendo 80 anos numa expectativa de vida, daqui a pouco 90. Ou seja, e isso está acontecendo de uma maneira exponencial. Idade média, expectativa de vida de 30, 35. Quando eu nasci, expectativa de vida 60, 65. Hoje a gente chega a 80. Então, assim, tudo isso também tem um preço. A gente vai adoecer mais, a gente está vivendo mais, a gente tem mais tempo a ficar exposto a uma série de coisas que ocorrem no nosso dia a dia e que pode acontecer determinados eventos relacionados a essa exposição em que configura a grande ocorrência das coisas. Então, a gente tem um tempo limite, assim como um carro, falei do veículo, né? O nosso corpo ser um veículo, aquilo ali também sofre desgaste nas suas estruturas, ela tem só uma fase ali com que aquela estrutura possa suportar. Então, eu acho que a gente cada vez mais vai chegando a essa longevidade. A gente tem que buscar, sim, uma longevidade cada vez mais saudável, até porque isso configura que possamos ser mais efetivos, mais ativos e sem dependência. Então acho que esse é um conceito. Nós vamos falar dessa temática de estilo de vida, mas dentro da oncologia a gente vai juntar, a gente não vai separar nada. Ou seja, se a oncologia já era integrativa, mais um braço para a gente fazer essa integração e juntar conhecimento, até porque o objetivo do nosso programa Oncologia Nova Era é um objetivo de evoluir através do conhecimento, do entendimento e de uma realidade. Nós seremos pautados, né, o nosso programa Oncologia Nova Era será pautado em conceitos literários, ou seja, bibliografia. Então não é nada que a minha cabeça pensa ou que eu acho. Existe sim uma série de compêndios literários relacionados a isso e que nós podemos discutir aqui, falar a respeito e como falei para vocês, tudo está disponível dentro do dia a dia, basta a gente saber o que é e o que tem ali naquele determinado ativo, naquele determinado fitofármaco oriundo daquele alimento, onde a gente possa consumi-lo e entender essa dinâmica com o nosso corpo. Sendo assim,
O programa Oncologia Nova Era é um programa onde vai ter o seu pilar principal no acolhimento, ou seja, acolher pacientes, acompanhantes e todos aqueles que têm interesse no tema relacionado à oncologia, relacionado ao câncer. Esclarecer dúvidas onde é impossível vocês assimilarem toda a quantidade de informação que é dada no momento do diagnóstico, até porque o estresse é grande, a gente nem tem como dimensionar o pensamento de quem realmente está vivendo aquele diagnóstico. Então a gente pode supor, mas para a gente poder dimensionar isso só se for com nós mesmos. É importante a gente ter uma ponte aí de comunicação para vocês tirarem dúvidas relacionadas ao próprio tratamento, esclarecer mitos e verdades, né, que eu vejo muito isso no dia a dia. Então esse acolhimento será para todos. A gente vai tirar as devidas dúvidas de uma maneira simples. É um programa voltado ao público geral. Não que eu não possa fazer em conjunto algo mais técnico, mas no momento agora eu vou suprir essa carência aí do público geral, onde eu vou explicar por A mais B todas essas vias envolvidas nesse processo, ok? Então todos vocês são bem-vindos ao nosso programa Oncologia Nova Era, e a gente pode sim tentar mudar um pouco esse cenário alarmante e preocupante que está presente na nossa realidade atual, dentro de um ponto de vista epidemiológico relacionado a essa doença. Mais uma vez, muito bem-vindo todos vocês, sintam-se à vontade. A gente vai aqui encerrar o nosso vídeo, daremos sequência a outros que forem lançando, explicando aí para vocês toda uma cronologia para que tenham um entendimento básico relacionado a essa doença, como falei para vocês, de extrema preocupação no momento atual que vivemos e pelas perspectivas futuras numéricas expostas, quer seja pela Organização Mundial de Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, que é a nossa instituição brasileira. Então, tchau, muito obrigado pela paciência de vocês. Repetindo aqui, né, deixa um like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo episódio. Tchau.